Meus queridos, a paz do Senhor, eu sou o diácono Claudio Machado e esta é mais uma das nossas reflexões com base nas leituras diárias da revista Lições Bíblicas da CPAD, quarto trimestre de 2021, lição dos adultos, cujo título do trimestre é O Apóstolo Paulo, Lições da Vida e Ministério do Apóstolo dos Gentios para a Igreja de Cristo. A próxima lição será a lição de número 10, que fala Paulo e seu amor pela Igreja. E a leitura de hoje, que está na carta aos Efésios, indicando aqui o capítulo 1 e o versículo 5, traz a epígrafe: a fé no Senhor Jesus, a fé no Senhor e o amor ao próximo. Porém, encontramos aqui mais um pequeno erro material. Já é o terceiro desse trimestre que a gente indica. Aqui o texto está Efésios 1:5. Mas quando nós encontramos a referência de Efésios 1:5, eu vou lê-la para vocês, diz assim: e em seu amor, olha, tem amor, né? Nos predestinou para sermos adotados como filhos por intermédio de Jesus Cristo, segundo a benevolência da sua vontade. Não bate exatamente com a epígrafe, a fé no Senhor e o amor ao próximo. Aí nós vamos ao versículo 15, em vez de 1:5, 1:15, está escrito assim: por esse motivo, Efésios capítulo 1, versículo 15. Também eu, tendo ouvido falar da fé no Senhor Jesus que existe entre vós, e do amor fraternal para com todos os santos, então entendo eu que a fé no Senhor e o amor ao próximo, amor fraternal, amor filéu, de filantropia, está no capítulo 1, versículo de número 15. Então, nós comentaremos sobre o versículo de número 15, entendendo ter havido um pequeno erro material aqui, coisa simples, mas que requer a nossa análise. Pois bem, o apóstolo Paulo está escrevendo à igreja de Éfeso. Na lição passada, nós fizemos referência bastante a Éfeso, pois o primeiro ponto da lição disse que Éfeso foi o ponto de preparação teológica dos novos convertidos, ficou como se fosse uma central. Sendo assim, Jerusalém a base apostólica, sendo Antioquia a base missionária, e agora nós temos em Éfeso a base teológica. Éfeso é uma cidade que Paulo passou muitos anos, passou cerca de 3 anos trabalhando em Éfeso e preparando os obreiros para enviá-los a muitos locais. Éfeso é uma cidade rica, é uma cidade muito idólatra, lá tem aquela questão da Diana dos Efésios. Em Éfeso foi pastor Paulo, passou 3 anos lá, Paulo foi pastor. Timóteo foi pastor em Éfeso, um homem de grande confiança de Paulo, então ficou e preparação também. Não adianta colocar uma pessoa de confiança sem preparação. A gente tem visto muita falha por aí, porque fulano é de minha confiança, mas fulano não é preparado para este fim. Aí quando a obra de Deus padece, não sabe o que é, porque colocou a pessoa sem o devido preparo para cuidar de uma função, por mais que ele seja de confiança, uma função que ele não dá conta. E também nós temos João, que foi pastor de Éfeso. Provavelmente João não era o pastor no momento das cartas de 1 a 3 de Apocalipse, onde encabeça ali com a carta aos Efésios, a carta enviada às 7 igrejas da Ásia. Mas nós temos aqui que Paulo, escrevendo aos crentes de Éfeso, ele destaca aos crentes de Éfeso a fé. Eu ouvi falar da vossa fé. Como será que por aí ouvem falar da nossa fé? Nós temos fé ou não temos fé? Nós acreditamos ou não acreditamos? Que é uma questão muito tênue. Para cá uma coisa, para lá outra. Muito antagônica, melhor dizendo. Ou você tem fé ou você não tem. Não existe meia fé. E nem existe o crente bully, o de pouca fé. Não existe. Ou tem fé ou não tem fé. E ele disse que a fé deles em Jesus Cristo, que o próprio Paulo também já tinha aceitado, a fé deles destacava mais ainda quando eles demonstravam ter amor fraternal pelos próprios irmãos. Lá no início da igreja, em Atos, capítulo de número 2, no finalzinho ali, por volta dos versículos 39 e 40 em diante, diz que os irmãos tinham tudo em comum, vendiam as propriedades e dividiam entre eles. Os irmãos cuidavam uns dos outros. O surgimento dos diáconos, estes oficiais da igreja, foi justamente por uma necessidade da igreja, pelo amor que tinha
aos órfãos e às viúvas, especialmente dos gregos, dos que não eram judeus. O trato com o irmão demonstra a fé em Cristo e o amor que se tem ao próximo. E aqui Paulo está dizendo, o mesmo acontece com vocês em Éfeso. Será que nós estamos aqui diante de uma indireta do Espírito Santo, ou direta, pode assim entender, que nós devemos ter mais fé em Deus e amarmos mais os nossos irmãos? Nós precisamos, como disse certo pastor, aprender a amar as pessoas e usar as coisas, e não amar as coisas e usar as pessoas. Quando nós temos fé, o nosso irmão não padece, porque às vezes nós mandamos oferta lá para a África, mas o irmão que mora ali na esquina passa por necessidade. Nós precisamos estar todos juntos na comunhão, no partir do pão, nas orações, e em todas as almas haverá temor, e cada dia acrescentará o Senhor à igreja aqueles que haverão de se salvar. Certo? Então, Paulo destacou a fé e o amor fraternal na igreja de Éfeso. Vamos discutir mais um pouco sobre isso domingo, quando nós falarmos sobre o apóstolo e seu amor pela igreja. Aí nós vamos ver como nós estamos nesse contexto. Fica com Deus.